Hoje a gente está com o Igor Pantoja, que é assessor de mobilização da Rede Nossa São Paulo. Já deixa eu dar uma boa tarde para ele, já introduz o nosso assunto. Oi, Igor, já está por aqui? Tudo bem com você? Oi, Thalita, boa tarde. Boa tarde aí ao público, os espectadores. Olha só, pessoal, a gente tem discutido com a Rede Nossa São Paulo, com o Instituto Polis aqui também no Bom para Todos, a questão do plano diretor de São Paulo, que está em discussão, deve entrar em discussão agora nas próximas semanas, meses, já tem algumas datas, mas tem uma problemática muito grande com esse plano, que é a questão da participação popular. As instituições da sociedade civil, que representam a sociedade civil, estão colocando esse problema, está difícil por conta da pandemia, por conta da agenda, por conta dessa questão de ser feita a participação pela internet, enfim, são vários os problemas para que essa participação popular se efetive na discussão do plano diretor. E é sobre isso que eu quero falar com o Igor. O que a gente tem de novidade em relação a esse plano? Já tem algumas datas, ao que parece, né? Conta pra gente, Igor. Thalita, nesse ano, São Paulo vai passar por esse processo de revisão do plano diretor, né? O plano diretor, que é aquela legislação que regulamenta toda a parte de construção na cidade, de defesa da mobilidade, de alocar o emprego, quais vão ser as regiões em que devem ser feitos investimentos, né, para atração de empregos, para que você tenha o trabalho próximo à moradia das pessoas. Então, o plano diretor é um pouco o plano mestre da cidade, né? Então, nesse ano, a gente vai ter um processo de revisão, né, que foi determinado em 2014, durante a aprovação desse plano. Esse plano ele tem vigência de 15 anos, na verdade. Ele foi feito até a data de 2029. E aí, nas negociações, né, para a aprovação desse plano, que foi premiado, inclusive, pela ONU, né, como um dos melhores planos diretores feitos aí naquela época, em nível mundial, pela ONU Habitat. E nesse processo para aprovação daquele plano diretor, a proposta de revisão na época era de que ele seria revisto em 10 anos, em 2024. Mas aí, em questão de negociação política, né, por um desejo, uma pressão ali do setor imobiliário sobre a Câmara Municipal, fez com que esse processo de revisão fosse antecipado. Então, né, muitos queriam até que ele fosse revisto depois de 3 anos, em 2017, e aí, como era um tempo muito curto para você ter os efeitos de fato dessa legislação, foi proposto e aí foi consensuado ali o ano de 2021 para essa revisão. Só que tem um questionamento muito grande por conta desse momento que a gente está vivendo. Será que é o momento mais adequado para a gente fazer um processo participativo que tem que necessariamente ouvir as pessoas dos diferentes bairros da cidade, das diferentes subprefeituras, né? A legislação urbana, ela é uma daquelas em que, né, a própria legislação diz que tem que ser feito com participação social. Então, esse processo não pode existir se não houver efetiva participação social. E o que a Rede Nossa São Paulo, junto com dezenas, centenas de outras organizações, tem discutido, né, agora nesse momento inicial desse processo, é a possibilidade de uma revisão sem uma participação efetiva presencial das pessoas, né? O que ninguém está querendo que seja feito nesse momento, por conta, evidentemente, da pandemia, mas questiona-se se não seria o momento, ou talvez o momento de adiar essa discussão, já que não haveria nenhum prejuízo para a cidade em relação a isso, né? Não tem nenhuma necessidade urgente de revisão desse plano em 2021. Isso pode ser, claro, né, devidamente amparado no processo ali legal, de ser transferido, por exemplo, para o próximo ano, se for o caso, né? O importante é de que haja, de fato, um envolvimento presencial das pessoas, porque a gente sabe de todos os limites da participação pela internet, né? Muito pouca gente tem acesso à internet em vários bairros da cidade de São Paulo, né? O acesso por celular, o acesso à conexão de internet, ele é restrito. Então, essa que é a discussão atual. Sim. Há um indicativo, inclusive, dessas entidades que representam a sociedade civil, de fazer o adiamento dessa discussão? Vocês já apresentaram isso ao poder público, ao poder municipal? Como que está rolando? Então, o que tem acontecido são reuniões e encontros da sociedade civil para fazer frente a uma proposta que a prefeitura já apresentou, né? A prefeitura tomou aí a dianteira antes de escutar o próprio Conselho Municipal de Política Urbana e fez todo um calendário, uma metodologia aí do que seria essa participação social
para o processo de revisão do plano diretor, sem ter apresentado, na verdade, um diagnóstico dos avanços ou dificuldades que estão acontecendo em relação à implementação do plano de 2014. Então, o que a sociedade civil tem feito, como eu falei, são encontros, né, debates aí em relação a esse tema, e vai ser lançada uma carta, né, um posicionamento conjunto de dezenas de organizações aí, ainda vai ser aberto para adesões de outros coletivos, de outras organizações, e apresentado à prefeitura um pedido de adiamento dessa discussão, né? Isso é o que está sendo feito de concreto nesse momento, até porque a prefeitura já está trabalhando num diagnóstico. Eu acho que esse diagnóstico é uma peça importante para a gente começar as discussões, porque não está claro, na verdade, quais são os efeitos, afinal, do plano diretor, né, e por que essa revisão tem que ser feita. Se há instrumentos que precisam ser aperfeiçoados, muitos deles não necessariamente precisam ser feitos pelo plano diretor. Legislações ordinárias, mais simples, podem ser feitas, inclusive, para melhorar o desempenho da cidade em vários aspectos. Então, é importante esse diagnóstico inicial, que isso seja trazido a público, para que daí se pense num calendário, numa metodologia de discussão desse processo de revisão. E como o poder público, o poder municipal tem recebido essa demanda de vocês? Vocês acreditam que há essa possibilidade real de adiamento dessa discussão, ou muito por conta desse calendário que já foi apresentado, inclusive, pelo poder municipal, é capaz que essa discussão aconteça esse ano com a participação popular prejudicada, de fato? A legislação determina que tudo isso tem que passar pelas instâncias competentes, né? Então, o Conselho Municipal de Política Urbana vai ter uma reunião ainda na próxima semana para avaliar essa primeira proposta da prefeitura. Muitos representantes da sociedade civil que têm assento nesse conselho já se colocaram contra esse processo do jeito que está sendo feito, né? A gente precisa ver como é que vai ser essa votação, como é que vai ser essa conversa por lá, mas a sociedade civil organizada, pelo menos alguns setores que a gente tem conseguido conversar, tem se mostrado contra essa proposta da prefeitura. E a ideia, né, é de que o prefeito, né, tenha uma sensibilidade em relação a isso, né, inclusive por conta do momento que a cidade vive, né? Apesar do Plano São Paulo ter aberto aí a possibilidade de abertura de lojas e de alguns serviços na cidade de São Paulo, mas a gente vive o pior momento da pandemia. Então, eu acho que se você quer fazer de fato um processo que conte com a participação das pessoas, né, ele não é feito de maneira virtual. E se é para fazer presencial, esse não é o momento adequado. Então, a gente acredita que isso tenha que ser adiado para a defesa da saúde pública e, de fato, para que a legislação urbana, né, seja cumprida, né, haja participação efetiva da sociedade e não só uma participação ali burocrática para dizer que houve, né? Mesmo porque daí os interesses da sociedade civil não estarão representados, né, Igor? Olha só, quem quiser acompanhar essa discussão, quem quiser ter mais detalhes sobre o plano diretor, entra no site, vou botar aqui, nossasaopaulo.org.br, tá aí na tela. Então, tem detalhes ali, inclusive sobre a importância do plano diretor, explicado tudo direitinho. É só entrar, nossasaopaulo.org.br. Igor, muito obrigada pela participação. A gente volta a se encontrar na próxima semana, então. Uma boa semana, um abraço e até lá. Obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade mais uma vez. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigada. Igor Pantoja, que é assessor de mobilização da Rede Nossa São Paulo.